Sondagem a trado. A sondagem a trado cavadeira destina-se à obtenção de amostras em profundidades sobre as quais serão realizados ensaios geotécnicos ou dos quais se fará apenas análise tátil-visual de suas características geotécnicas. É utilizada em estudos de áreas de empréstimo para aterros, caracterização de fundações tanto de aterros como de estradas, aeroportos e edificações, estudos de jazidas para solo-cimento, investigação de aterros compactados e pesquisas de jazidas em geral. O trado utilizado pode ser de 2, 4 ou 6 polegadas de diâmetro. Para a coleta do material, utilizam-se vidros com tampa plástica para a determinação da umidade e saquinhos de lona com capacidade de até 10 quilos de amostras que servirão para o transporte até o depósito do laboratório. Os canos galvanizados utilizados para atingir as profundidades desejadas possuem tamanhos variáveis de até 5 metros, para se evitar constantes trocas. A partir dos dados que constam dos boletins de sondagem, obtém-se um perfil do terreno com identificação das camadas atravessadas, sua constituição e cor, nível do lençol freático, topo rochoso da amostra no final do furo ou lentes de cascalho. A partir das amostras coletadas, serão realizados os ensaios programados. Extração de amostras indeformadas. Amostras indeformadas são extraídas quando existe o interesse de se conhecer as condições naturais do solo de fundação de uma estrutura qualquer, seja edifício, estrada ou barragem, ou da própria estrutura resultante da construção de uma estrada ou barragem de terra. Define-se uma amostra indeformada de solo como uma amostra extraída com um mínimo de perturbação, procurando-se manter sua estrutura, condições de umidade e compacidade, de forma a ser possível o conhecimento, em laboratório, de suas propriedades naturais de resistência, deformabilidade e permeabilidade. Escolhido o ponto a ser amostrado, deve-se proceder à limpeza do terreno antes da escavação superficial ou do poço, e ao se atingir a cota de amostragem, deve-se modelar a amostra nas dimensões especificadas, tomando-se o máximo cuidado para não alterar suas condições naturais. Com a amostra ainda não destacada do maciço, deve-se aplicar em suas 5 faces camadas de parafina e tecido grosso. Tomando-se o cuidado prévio de assinalar com um T o topo da amostra e colocar uma etiqueta de identificação. Em seguida, corta-se a amostra pela sua base, levando-a à superfície natural do terreno, onde proceder-se-á à sua parafinagem definitiva. A quantidade de amostras a se extrair e as suas dimensões serão função do programa de ensaios, lembrando-se que materiais homogêneos requererão corpos de prova de menor dimensão, ao passo que materiais com estrutura mais complexa exigirão corpos de prova maiores. Um cuidado importante a ser tomado na extração de amostras indeformadas é a observação de suas anomalias ou homogeneidade, de forma a facilitar a adequação dos ensaios a serem executados sobre eles, bem como auxiliar na interpretação dos resultados. Câmara úmida. Na chegada ao laboratório, as amostras indeformadas são registradas e descritas, e uma placa numerada de madeira deve ser afixada à sua superfície antes de encaminhá-la à câmara úmida. Aqui,
a umidade relativa do ar deve ser da ordem de 100% e as amostras poderão permanecer estocadas por um período de até 6 meses, desde que, periodicamente, sejam verificadas as condições de parafinagem para evitar a inutilização da amostra pela perda da impermeabilização. Compactação e CBR. A compactação de um solo pode ser definida como o aumento artificial de sua massa específica e, consequentemente, de sua resistência através da aplicação de uma determinada energia. O ensaio de compactação visa obter a correlação entre o teor de umidade e a massa específica aparente seca de um solo. Essa correlação, ou curva de compactação, é obtida variando-se a umidade de um solo em ampla faixa e determinando-se as massas específicas correspondentes, obtidas com a aplicação de uma energia padronizada a cada teor de umidade. O equipamento utilizado no ensaio deve ser aferido periodicamente e as balanças devem possuir precisão compatível. O índice de suporte Califórnia mede a relação, expressa em porcentagem, entre a pressão necessária para um pistão penetrar o solo compactado e a pressão exercida para sua penetração, em uma brita graduada compactada, sendo usado no projeto de estradas e aeroportos. Limite de liquidez. O limite de liquidez é o teor de umidade de um solo, expresso em porcentagem, correspondente a uma pequena resistência ao cisalhamento, mensurável e arbitrariamente fixada, representando o limite entre os estados líquido e plástico. No ensaio, este limite é o teor de umidade para o qual as metades de uma camada de solo, separadas por uma ranhura, fecharão em um comprimento de 12 milímetros, sob o impacto de 25 golpes do aparelho Casagrande. Limite de plasticidade. O limite de plasticidade é o teor de umidade em que o solo deixa de ser plástico e começa a tornar-se quebradiço, atingindo o limite dos ensaios plástico e semissólido. O solo é rolado em forma de cilindro com 3 milímetros de diâmetro até romper-se em pedaços de 3 a 10 milímetros. Massa específica real dos grãos. A massa específica real dos grãos é uma característica física dos solos. Ela é a razão entre a sua massa seca e o volume real dos seus grãos, a uma temperatura de 20 graus centígrados. No ensaio, utiliza-se um frasco, o piquinômetro, que tem volume e peso com água conhecidos. Aplica-se o vácuo durante 15 minutos para extrair o ar contido na amostra, obtendo-se, por diferença, o seu volume real. Granulometria. A análise granular